Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 3. 2 Reis 5, do 1 ao 3. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Amém? Irmãos, essa passagem fala de um homem chamado Naamã. Este homem, diz a Bíblia, que ele tinha um porém na vida dele. Tinha um porém na vida dele. E nós, como ser humano, cada um de nós temos um porém na nossa vida, em certos momentos da nossa vida, que nós precisamos da intervenção do Senhor. Que nós precisamos que o Senhor venha ao nosso favor. Ou que nós precisamos ir buscar o favor de Deus para as nossas vidas. Este homem aqui, Naamã, era um homem muito conhecido na sua terra, muito famoso, um herói de guerra, um homem muito rico, de muito conceito, um homem que era honrado na sua terra. Mas esse homem, ele vivia duas vidas. Ele vivia duas vidas. Quando ele chegava na casa dele, ele tinha que tirar a máscara. Quando ele chegava na casa dele, ele tinha que tirar a sua farda de general. Quando ele chegava na casa dele, ele tinha que se despir e ver realmente quem ele era. Ver o porém dele. Ver as necessidades dele como homem. Esse homem tinha título, tinha fama, muito famoso mesmo. Muito conhecido. Mas quem conhecia ele de verdade era só Deus, lá no quarto dele, lá na casa dele. E muitas vezes, irmãos, nós somos como esse homem, conhecido das pessoas à nossa volta, conhecido dos irmãos, das irmãs. Mas quando nós chegamos lá na nossa casa, lá no nosso quarto, aí verdadeiro eu aparece. A verdadeira pessoa aparece. Somos um povo que na frente das pessoas às vezes queremos demonstrar que somos muito fortes, que não temos problemas. Somos um povo que às vezes queremos demonstrar santidade. Queremos demonstrar algo. Mas se aquelas pessoas soubessem que a gente passa dentro da nossa casa, se aquelas pessoas que nos conhecem soubessem o que acontece na nossa vida, de verdade, as lutas, as dificuldades que a gente enfrenta. E este homem aqui, quando chegava em casa, ele tirava aquela roupa, ele via sua lepra. Ele via a sua dificuldade. Ninguém sabia que ele era leproso. Ninguém imaginava que aquele homem tinha uma doença terrível.
Eu não sei se você sabe, mas a lepra, ela é uma doença que ela causa insensibilidade. Diz que se ligar um fogo, você colocar ali o local onde está leproso em cima do fogo, você não sente queimar. Você não sente nada naquele local. Insensibilidade. A lepra também, ela vai comendo pedaços das pessoas que têm essa doença. Ela vai comendo os dedos, ela vai comendo a orelha, vai caindo, pedaços vão apodrecendo. E essa lepra que ele tinha, ficava escondido debaixo da sua farda de poderoso, de general, de homem de guerra. Ele vivia uma vida dupla. Lá fora, ele era uma pessoa. Dentro de casa, ele era um homem sofrido. Herói na rua e dentro de casa, um homem sofrido. Como que você tem sido na sua vida aí fora? Será que você tem vivido de uma forma que as pessoas nem imaginam o que você tem passado dentro de casa? Lá no seu quarto, na presença de Deus. Esse homem, ele precisava de uma cura. Ele precisava viver uma vida sadia lá fora e dentro da sua casa. Ele precisava ser aquele homem herói lá fora, mas ele precisava ser um herói dentro da sua casa, diante da sua esposa, da sua família. Eu imagino o sofrimento desse homem. E a Bíblia diz que essa menina, que fala aqui no versículo 3, ela fala para a senhora dela, para a esposa de Naamã: olha, tem um homem que se Naamã for até lá, ele vai ser curado por este homem, por esse homem de Deus. E a Bíblia conta a história que Naamã foi até lá. Mas interessante, mesmo com o problema, com o porém dele, ele tinha algo dentro dele que Deus queria tratar, para que ele fosse abençoado naquela área lá dentro da casa dele, que só ele sabia que acontecia. Ele tinha o orgulho dentro do seu coração. E a palavra de Deus diz que ele chega até ali, o profeta, e ele queria ser recebido com honras. Ele queria ser recebido bem por aquele profeta. Afinal, ele era um grande homem conhecido. Mas o profeta não recebeu ele com honra. O profeta falou para ele: olha, vai, desce até o Jordão. E lá você vai se banhar, mergulhar 7 vezes naquela água. O Jordão, irmãos, é um rio sujo. As águas são turvas, escuras. E aquilo indignou o coração de Naamã. Mas eu viajei de tão distante. Eu vim até aqui buscar a cura. Agora este homem, este profeta, fala para mim tomar banho naquele rio sujo, aquele rio escuro. Tantos rios na minha terra, límpidos, bonitos, e eu agora tenho que mergulhar nesse rio. Ele disse: não vou fazer isso. E aí no versículo 13, diz assim: então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. A
Alguém fala para ele: olha, desce. Será que se o profeta não tivesse falado, faça algo mais difícil, o Senhor não faria? Para que o Senhor fique curado? Será que não vale a pena o Senhor ouvir a voz do servo de Deus e descer nesse rio? E ele disse: não, então eu vou. E desceu naquelas águas. Mergulhou 7 vezes e ficou sarado. Muitas vezes dentro de nós, irmãos, o que nos atrapalha de receber o que Deus tem para nós tem um nome. Seja em qualquer área da nossa vida espiritual, nossa vida sentimental, familiar, financeira, se chama orgulho. O contrário de orgulho é o quê? Humildade. Nós temos que ser um povo humilde para receber o que Deus tem para nós, porque a Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas Ele levanta os humildes. São os humildes que Deus levanta. Deus nunca vai levantar um soberbo, um orgulhoso. Deus levanta os humildes de coração. Seja qual for a área da nossa vida, se nós não estamos agindo com humildade, o Senhor vai nos tratar e vai nos levar a descer ao Jordão. Vai falar para mim, para você: desce. Se submeta a algo que para você parece ruim, mas você precisa se submeter para que haja crescimento na sua vida, para que haja cura, para que aquele lugar, quando você entra dentro da sua casa e você olha para você e você vê as suas misérias, as suas necessidades, as suas dificuldades, naquele lugar lá no seu quarto, para que quando você entrar lá, você tenha alegria e veja que você está sarado, não tem mais nada. É preciso humildade. É preciso submeter ao que Deus manda. É preciso obedecer. Este homem, ele obedeceu. Mesmo que em um certo momento o orgulho falou alto. Mas ele decidiu obedecer. Ele perseverou ao descer 7 vezes naquela água suja. Ele perseverou. E não desanimou. Talvez ali, quando ele mergulhou a primeira vez, ele olha para ele e fala: que nada. Que curado. Estou mergulhando e não está adiantando. 2, 3 vezes nada acontece. Isso tudo é conversa do homem de Deus. Quantas vezes nós somos assim? Perseverar um pouquinho mais, orar um pouco mais, acreditar um pouquinho mais. É difícil para nós. Acreditar que a cura já vem, o Senhor já levou sobre si. Acreditar que as coisas vão mudar, que as coisas vão acontecer, que Deus está trabalhando. Perseverar um pouco mais. Nós somos um povo que nós desistimos muito fácil. Muitos têm desistido muito fácil. Eu já orei 2 vezes, pastora, a respeito disso. Essa semana inteirinha eu atendi pessoas aqui na igreja. Irmãos, só o Senhor. Você escutar uma pessoa 1h30 falando para você que não dá, que desiste, que não aguenta mais. A palavra que eu mais ouvi é: eu estou cansada, eu estou cansado. As pessoas estão se cansando. Quando Deus está pedindo, mergulhe 7 vezes. Quando Deus está pedindo de você, se esforce mais um pouco. Se esforce mais um pouquinho. Talvez a gente vá até o 6º mergulho, mas no 7º
Não vou mais. Não vou orar mais, não vou jejuar mais, não vou buscar mais. Não dá mais. Estou cansada. E no 7º, a gente perde a vitória porque a gente não quer mais dar mais um mergulho, acreditar mais uma vez, confiar que o Senhor pode fazer sim, que Ele pode libertar, que Ele pode curar, que Ele pode te levantar, que Ele pode mudar a situação. Somos orgulhosos. Naamã precisou se humilhar. General poderoso, conhecido, famoso, precisou descer, precisou mergulhar numa água suja. Até que ponto você está disposto a ser humilde? A ser uma mulher humilde, um homem humilde? E a descer e a aceitar o que Deus está falando a seu respeito? E aceitar o que Deus está pedindo para você fazer? Submeter aquilo que Deus está pedindo para você. Até que ponto? Eu acho engraçado, irmãos, porque a gente aconselha muitas pessoas. E você aconselha a pessoa um dia, aí quando você vai conversar com ela de novo, ela fala: eu não fiz nada que a senhora falou. Fiz tudo diferente. E aí, deu certo? Deu tudo errado. Porque eu fiz tudo diferente. Não quer obedecer, não quer ouvir a voz do Senhor, não quer ouvir a palavra. Entra por um caminho de desgraça. Quem não obedece, não recebe. Quem não persevera, não recebe. Quem não permanece firme onde o Senhor falou para ficar, não recebe. Nós precisamos, irmãos, deixar nosso orgulho de lado. E descer, sim, na presença do Senhor, em oração, em busca, em clamor, em perseverança. Porque quando eu não quero perseverar, eu estou falando: Senhor, eu sou dono de mim mesmo, eu não preciso do Senhor. Orgulho, isso tem um nome. Pessoas que têm essa posição, quando chegam na sua casa, se deparam com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, com a mesma vergonha. Naamã foi diferente. Ele chega na sua casa dessa vez, depois de fazer aquilo que foi falado, depois de ter se tornado um homem humilde, obediente, perseverante, chega na sua casa. E o mesmo homem herói que ele é lá fora, ele é dentro da sua casa. O mesmo sorriso que ele dava lá fora, ele começou a dar dentro da sua casa. A mesma educação que ele tinha com as pessoas lá fora, ele começou a ter dentro da sua casa. Porque quando ele olhava para ele não via suas misérias mais. O Senhor tinha restaurado um homem que não tinha mais duas vidas ou dupla personalidade. Ele era apenas Naamã, aquele que o Senhor curou, curado, sarado pelo Senhor. Tem áreas da nossa vida que precisam ser curadas e saradas pelo Senhor. E toda vez que Deus olha para nós e Ele vê que tem áreas na sua vida que Ele precisa sarar, Ele vai mexer nessa área. Ele vai te levar até a possibilidade da cura, do milagre, como Naamã foi. E talvez lá você não vai ser acariciado na cabeça. Talvez lá, no lugar da possibilidade da cura, do milagre, você não vai ser adulado, não vai ser do jeito que você queria.
Mas se você obedecer, for obediente, ouvir a voz do Senhor, você vai ser mais que vencedor. Amém? Você vai ser mais que vencedor. Ele chegou lá, não foi do jeito que ele queria. Não foi, não teve honras. Não teve nada para ele, nada. Só teve um criado do profeta que chegou nele e falou: olha, ele só mandou te falar isso. Volta para trás, toma um banho lá no Rio de Jordão. Tem que ser 7 vezes. E Deus faz isso com a gente. Peraí, você está vindo? Você está querendo um milagre? Você está querendo que aconteça isso e aquilo na sua vida? Mas primeiro eu quero ver se você é humilde o suficiente para receber o que eu tenho para você. Vai lá, desce. Desce. E aí você vai receber o que eu tenho para você. Vocês estão entendendo? Deus quer humildade da nossa parte. Precisamos descer. Precisamos descer. Para que o Senhor venha nos sarar. Para que lá na nossa casa a gente não venha ali no travesseiro chorar. Quando a gente olhar para as nossas dificuldades. Precisamos ser sarados para não viver uma vida dupla. No meio dos irmãos, somos amáveis, maravilhosos. No nosso trabalho, somos amáveis. Mas só Deus sabe quem a gente é quando entra dentro de casa. Só Deus sabe quem você é quando você entra dentro da sua casa. O que você pensa, o que você sente. Só Ele sabe. Todo mundo, a multidão via ele como um herói, um homem poderoso, maravilhoso. Ganhou tantas guerras para aquela cidade, para aquele povo. Mas só Deus sabia quem ele era dentro de casa. Essa noite Deus sabe quem você é. Aquela pessoa que ninguém conhece. Aqueles problemas que você nunca contou para ninguém. E Ele está te chamando essa noite para descer na presença dEle. Quebrar o seu orgulho, a sua altivez. E submeter o que Ele tem para você. Submeter a voz dEle. E às vezes Ele vai te falar para fazer coisas que você não vai querer fazer. Ele vai mandar você fazer coisas que você não vai querer fazer. Mas se você não fizer, você vai perder o que Ele tem para você. E tem mais. Quando Ele desce no Rio Jordão, Ele obedece. Mas depois veio a perseverança. A permanência naquele lugar 7 vezes. Ele não desistiu. E Ele levou para a casa dele uma grande vitória. Voltou herói de verdade. Em todas as áreas da vida dele. Foi sarado lá dentro. Foi sarado dentro de si, da sua alma. Seus pensamentos. Das suas frustrações foi sarado. E voltou melhor do que ele era.